Olá, queridas e queridos participantes do curso de capacitação de representantes da proteção animal em SEUAS. Meu nome é Karen e, dando continuidade ao terceiro módulo do curso, espero contribuir com a capacitação dos senhores, trazendo algumas informações, apontamentos e reflexões sobre a composição e funcionamento e competência das SEUAS. Eu não pretendo entrar muito nas leis, porque esse aspecto já foi brilhantemente abordado pelo professor Vicente no módulo 2, e agora os senhores já conhecem a legislação pertinente e podem consultá-la a qualquer momento. Então eu vou focar no regramento específico sobre as SEUAS. Na Lei 11.794 de 2008, é o capítulo 3 que fala sobre as SEUAS. As competências das SEUAS, portanto, estão no capítulo 3. Para quem teve dúvida naquela questão do professor Vicente sobre qual das opções não era competência das SEUAS, eu aproveito para esclarecer que a opção correta era monitorar, avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização de animais em ensino e pesquisa, o que, de acordo com a Lei Aroca, é competência do CONSEA e não das SEUAS. Em termos legais, o foco dessa aula vai ser o capítulo 3 da Lei 11.794 de 2008 e trechos de resoluções normativas do CONSEA, que tiverem alguma diretriz mais detalhada sobre composição, funcionamento e competência das SEUAS. Como a Lei 11.794 é um tanto inespecífica, as normas do CONSEA, como orientações técnicas e resoluções normativas, têm um papel altamente importante, porque elas detalham a regulamentação e são constantemente elaboradas e atualizadas. E os conselheiros em vigência no CONSEA, incluindo os representantes da proteção animal, fazem parte dessa elaboração, sendo um caminho que a sociedade civil tem de tentar exercer alguma participação na composição dessas diretrizes. A RN 38, que foi citada pela professora Vanessa em outra aula desse módulo, foi um exemplo bem claro disso. Nessa aula, daremos uma olhada na Lei 11.794, no que diz respeito à função das SEUAS e em RNs, focando principalmente no papel dos representantes da Sociedade Protetora de Animais. E em um segundo momento, veremos com um pouco mais de profundidade a função dos representantes da proteção animal na análise de projetos, a importância do mérito ético científico de ensino e os problemas estruturais que as SEUAS podem ter. O artigo 8º da Lei 11.794 estabelece que toda instituição de ensino ou pesquisa tem que ter uma SEUA. No site do CONSEA existem 812 instituições de ensino ou pesquisa cadastradas atualmente. Deixei aqui um QR Code que pode ser acessado. Se existem 812 instituições cadastradas, existem ou deveriam existir 812 SEUAS. Segundo o capítulo 3 da Lei 11.794 de 2008, as SEUAS devem ser integradas por médicos veterinários e biólogos, docentes e pesquisadores na área específica e representante de sociedade protetora de animais legalmente estabelecidas no país na forma do regulamento. Esse representante é um membro externo, não faz parte da instituição. Notem que não há especificação da quantidade de médicos veterinários e biólogos que podem participar da SEUA e nem de docentes e pesquisadores, mas o representante da sociedade protetora dos animais está limitado. Esse é o mínimo de integrantes que precisa existir na SEUA, mas podem existir outros. Em relação às competências das SEUAS, cumprir e fazer cumprir no âmbito de suas atribuições o disposto nessa lei e nas demais normas aplicáveis à utilização de animais no ensino. Essas demais normas contam a Constituição Federal, a Lei 9605, as RNs do CFMV, por exemplo, e principalmente as RNs do CONSEA. Examinar previamente os procedimentos de ensino e pesquisa a serem realizados na instituição a qual esteja vinculada para determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável. Nas reuniões na SEUA, para deliberar se o projeto vai ser aprovado ou não, se ele está de acordo com a legislação, por exemplo, se vai ocorrer algum procedimento invasivo sem sedação. Conforme os incisos 3º e 4º, compete às SEUAS
Também manter o cadastro atualizado dos procedimentos envolvendo o uso de animais e dos pesquisadores que realizam procedimentos envolvendo o uso de animais. Funções mais burocráticas e institucionais não competem tanto ao representante da Sociedade Protetora dos Animais. Isso está bastante relacionado com o novo CIUC. Uma função bastante importante, é válido que os representantes da proteção animal fiquem de olho nisso e estejam atentos a como funciona. É muito importante que exista o registro das formas de uso de animais, da quantidade de animais usados. O inciso quinto é aquela famosa aprovação do Comitê de Ética que pesquisadores precisam para poder publicar em revistas, para poder submeter projetos. É uma exigência de praticamente qualquer coisa que os pesquisadores queiram fazer. É uma função bastante importante da SEUA. Os pesquisadores precisam desse documento para que eles possam dar andamento aos seus projetos de pesquisa, publicações, submissões, se essas aprovações vão ser dadas ou não. A SEUA tem que discutir. Essa decisão deve partir das reuniões. Nesse ponto, os representantes da Sociedade Protetora dos Animais têm um papel bastante importante e é preciso garantir que eles estejam defendendo os interesses dos animais nesse momento de decidir, nesse momento. O inciso 6º se refere a notificar o CONSER em relação à ocorrência de acidentes com os animais nas instituições, fornecendo informações que permitam ações saneadoras. É difícil que o membro externo tenha acesso a esses acontecimentos. Provavelmente existem protocolos institucionais para lidar com isso. Bem provável que isso seja subnotificado ainda no capítulo 3 da Lei 11.794. Constatado qualquer descumprimento dessa lei, a respectiva SEUA determinará a paralisação de sua execução. Isso requer inspeção e monitoramento para que a SEUA fique sabendo que está acontecendo um descumprimento, ou por via de inspeção e monitoramento, ou por notificação dos pesquisadores. Ambas as ações são previstas pela regulamentação, ou pela 11.794 ou pelas RNs. A forma como essa inspeção e monitoramento vai ser realizada pela SEUA fica a critério do regulamento interno de cada SEUA. É bastante importante que os senhores tenham conhecimento do regulamento interno das SEUAs que participam ou pretendem participar. Se entrarem em uma SEUA, peçam o regulamento interno, entendam. O parágrafo 2º estabelece que se a SEUA ficar sabendo do descumprimento da lei e não fizer nada, acarretará sanções à instituição. Os detalhes das penalidades estão bem descritos no capítulo 5. De acordo com o parágrafo 3º, as decisões que forem tomadas pelas SEUAs podem ser contestadas junto ao CONSEA. Se um pesquisador discordar da deliberação que uma SEUA proferir em relação ao projeto de pesquisa dele, pode recorrer ao CONSEA, tendo que aguardar até que o CONSEA emita uma resposta. A decisão da SEUA é o que vale. Parágrafo 4º, os membros das SEUAs responderão pelos prejuízos que por dolo causarem as pesquisas em andamento. E parágrafo 5º, os membros das SEUAs estão obrigados a resguardar o segredo industrial sob pena de responsabilidade. Quando a gente entra numa SEUA, a gente tem que assinar um termo de confidencialidade. Isso envolve bastante responsabilidade. Seguimos com a Lei 11.794, mencionando tópicos do capítulo 4 e 6 relacionados às SEUAs. Pode haver mais de uma SEUA por instituição e, nesse caso, cada SEUA definirá os laboratórios de experimentação animal, biotérios e centros de criação que ficarão sob o seu controle. O CONSEA, mediante resolução, recomendará o indeferimento de projetos que estejam sendo realizados sem aprovação de SEUA ou cuja realização tenha sido suspensa pela SEUA. Entrando na RN número 20, sobre composição da SEUA, muda um pouco o texto. Notem que não
há mais especificação daquele um representante da Sociedade Protetora dos Animais. As CEUAs são integradas por médico veterinário, biólogo, docente e representante de sociedades protetoras dos animais, e aí é o mesmo texto. O segundo item, médico veterinário, biólogo, pesquisador, e repete o mesmo texto. É para diferenciar que quando se tratar de instituição de ensino, é docente, e instituição de pesquisa é pesquisador. A RN número 1, em relação à competência, repete o texto da 11794, tudo que eu tiquei aqui é exatamente igual, porém traz mais alguns apontamentos. Não vou entrar nesses apontamentos porque eles são depois repetidos na RN número 30, que eu vou entrar mais para frente. Só para dar uma resumida, esses novos itens incluem a inspeção e monitoramento como uma das competências. É importante discutir com a CEUA o acesso e o envolvimento do representante da proteção animal, como que isso vai ser feito? O representante vai fazer a inspeção e monitoramento? Deve estar claro no regulamento interno. O outro item é a solicitação do relatório final dos projetos realizados na instituição. Depois que os pesquisadores pedem a aprovação do projeto e digamos que a CEUA aprove, deve solicitar aos pesquisadores ou docentes um relatório final do projeto que foi realizado. Outro acréscimo é a avaliação da qualificação e experiência do pessoal envolvido nas atividades do projeto. Geralmente está descrito no formulário que é enviado para a CEUA para análise do projeto. É uma competência da CEUA também avaliar a qualificação das pessoas que vão realizar as atividades com os animais. Também é competência da CEUA divulgar normas e tomar decisões sobre procedimentos e protocolos pedagógicos e experimentais, sempre em consonância com as normas em vigor. E isso tem tudo a ver com a atualização por parte da CEUA, ficar sempre atualizada com relação às novas resoluções normativas do CONSEE, as orientações técnicas, está sempre acompanhando o site, as reuniões, e manter uma constância de publicação na página da instituição, estar em diálogo com os pesquisadores, divulgando novas orientações, buscando proatividade. Continuando, acréscimos das competências das CEUAs, que a RN número 1 traz em relação à Lei 11.794. Destaco só um trecho para não ficar lendo tudo, depois vocês podem acessar. Achei importante chamar a atenção para esse trecho, que é incentivar a adoção dos princípios de refinamento, redução e substituição do uso de animais no ensino e pesquisa científica. Estabelece claramente isso como uma competência das CEUAs. Vejam como isso é uma questão de proatividade, é incentivar a adoção. Compete à CEUA incentivar os pesquisadores a adotarem princípios de refinamento, redução e substituição. O que também significa dizer que compete às CEUAs incentivarem os pesquisadores a adotarem métodos alternativos, porque é um método de substituição. Como as CEUAs podem incentivar a adoção desses princípios? O artigo 9º da RN número 1 sobre a competência dos pesquisadores, docentes, coordenadores e responsáveis técnicos. Não vou entrar nesse assunto, mas é importante saber também das competências desses envolvidos, porque analisando um projeto de pesquisa, a gente sabe quais são as competências desses envolvidos, as responsabilidades deles, facilita saber analisar. Isso nos ajuda a melhorar o nosso entendimento de como funciona o projeto de pesquisa, quais são as competências desses participantes. Fica de sugestão para vocês darem uma olhada. A RN número 20 traz uma nova especificação sobre essa participação do representante da proteção animal. Estabelece que, na falta de indicação de representantes de sociedade protetora de animais legalmente constituídas e estabelecidas no país, as CEUAs deverão comprovar a apresentação de convite formal a, no mínimo, 3 entidades representantes da categoria. Se uma CEUA não tem representante da sociedade protetora dos animais, pode-se cobrar dessa CEUA
seua. Se foi feito convite, como vocês viram na Lei 11.794 de 2008, é obrigatório na composição de uma seua ter um representante da proteção animal. E aqui na CRN número 20 está complementando que, na falta da indicação desse representante, a seua precisa apresentar o convite feito a pelo menos 3 entidades. Se, mesmo fazendo o convite a 3 entidades, não for possível encontrar esse representante da proteção animal, a seua ainda tem que convidar um consultor ad hoc, com notório saber e experiência em uso ético de animais, até que consiga encontrar o representante. O consultor ad hoc não faz parte da seua, mas terá acesso aos projetos ou a um projeto específico, vai participar da decisão, emitir também um parecer. O parágrafo 4º aponta a questão que eu mencionei anteriormente, que as seuas poderão ser compostas por membros titulares e suplentes representantes de outras categorias profissionais, além daquelas previstas nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, critério do regimento interno de cada seua. De acordo com a RN número 20, em relação à votação, as seuas deverão ter quórum de maioria absoluta para se reunir, podendo deliberar sobre propostas por consenso ou por voto favorável de maioria relativa dos seus membros, entre titulares e suplentes, na forma de seu regimento interno. Esse parágrafo 6º, todos os membros devem ser cidadãos brasileiros, nomeados pelo representante legal da instituição, sendo seus coordenadores e vice-coordenadores definidos na forma de seu regimento interno, exigindo-se do médico veterinário, do biólogo, docente, do pesquisador nível superior, reconhecida competência técnica e notório saber, com ou sem pós-graduação, e com destacada atividade profissional em áreas relacionadas ao escopo da Lei 11.794 de 2000, e do representante de sociedades protetoras de animais, interesse no bem-estar animal. Eu gostaria que os senhores colocassem máxima atenção nessa RN, número 30 de 2016. É bem extensa, traz tudo que tem nas outras e mais coisas, e baixa a diretriz brasileira para o cuidado e utilização de animais em atividades de ensino ou de pesquisa científica, DBCA. Essa RN produz orientações aos pesquisadores, professores, estudantes, técnicos, instituições, seuas e demais envolvidos no cuidado ou manejo de animais produzidos, mantidos ou utilizados em ensinos ou de pesquisa. Essas orientações são voltadas aos pesquisadores, professores, estudantes, técnicos, instituições, seuas e todos os demais envolvidos no cuidado ou manejo desses animais que são produzidos, mantidos ou utilizados em atividades de ensino ou de pesquisa. Essas orientações estão relacionadas à produção, manutenção, utilização e especificam as responsabilidades dos usuários e das instituições, detalha os procedimentos realizados, descreve o quadro de membros e atividades das seuas, essa é a parte que mais nos interessa aqui nesse momento, e orienta sobre procedimentos para aquisição dos animais. A parte que descreve o quadro de membros e atividades das seuas é bastante detalhada. Fica de tarefa para vocês lerem atentamente toda a parte dessa RN que fala sobre o quadro de membros e as competências das seuas. Destaco aqui alguns pontos. No início dessa RN existe um glossário super útil, define vários termos importantes como ciência, bem-estar animal, eutanásia, termos que a gente vê o tempo todo nos debates, nos projetos. É mandatório para iniciar um debate. No início, essa RN traz esses princípios gerais para o cuidado e utilização de animais, estabelece que deve-se considerar a justificativa para o uso de animais no trabalho proposto, a substituição do uso de animais, a redução do número de animais utilizados e o refinamento das técnicas que permitam reduzir ou, preferencialmente, evitar o impacto adverso sobre o bem-estar dos animais. E a literatura científica já existente sobre o tema
relevância científica, impacto social potencial dos resultados a serem obtidos. Com esses itens aqui, já dá para fazer uma discussão complexa diante de um projeto de pesquisa. Vocês vão ver ao longo do curso um pouco mais sobre algumas dessas questões. O próximo módulo vai ser sobre ética. Essa questão da justificativa demanda um entendimento complexo sobre o que é ética, que infelizmente muitos membros de comitê de ética não parecem ter. Seguindo no texto, a CRN aborda o quadro de membros, responsabilidades do coordenador da CEUA, procedimentos operacionais. Eu finalizo essa parte citando a orientação da SRN sobre as propostas de pesquisa. Então, as informações nas propostas devem ser suficientes para demonstrar para a CEU que o uso pretendido é consistentemente justificado. Para tanto, o mérito ético e científico ou de ensino devem estar claramente expressos e definidos na proposta. Um componente essencial na avaliação são as medidas a serem tomadas pela equipe acerca do princípio dos 3 Rs. Todos os membros da CEUA devem receber informações suficientes que permitam a análise e avaliação crítica da proposta. O uso de uma linguagem clara, concisa e suficientemente abrangente na proposta e no projeto é importante para a sua efetiva compreensão. Por hora é isso, nos vemos na próxima aula.